hoje, estar na presença dele. Na presença dele nós estamos todos os dias e toda hora, mas hoje é diferente. Hoje nós estamos na presença dele para pedir, louvar e agradecer. Agradecer é uma coisa muito importante que nós esquecemos de fazer isso, mas nós devemos agradecer. Então, precisamos compreender que, ao entrarmos daquela porta para dentro, nós já estamos sendo assistidos por espíritos bondosos, amigos, que querem nos ajudar, nos amparar com a sua misericórdia, com a sua perfeição, e nos ajudam. São muitos, milhares. Quando nós estamos aqui, vamos supor, em 100, deve ter mais de 500 nos ajudando. Mas eu estou esquecendo de uma coisa. Eu disse agradecer e louvar, estou esquecendo de louvar. Vamos elevar nossos pensamentos a Jesus, ao nosso Pai de bondade e misericórdia, agradecendo a Ele, porque nos deu a oportunidade, a força e o otimismo para podermos estar aqui nesta casa hoje, para que possamos melhorar um pouco mais. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, que venha a nós ao vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Deus. Hoje nós estamos em poucas pessoas aqui, né? Mas o mundo espiritual está cheio nos visitando aqui hoje. A visão que eu tive agora foi de muitos, como se fosse uma festa, procurando também eles aprender com nós. Eles aprendem conosco. Então hoje nós vamos falar aqui coisas muito importantes. Nós vamos falar do Sermão da Montanha, sessão mediúnica do monte, calmaria do mar, cemitério Gadarenos, Nicodemos, a mulher hemorrágica e mulher samaritana, dia de Pentecostes. Nós somos espíritos encarnados, cada um no seu grau evolutivo. Aqueles que estão num grau mais elevado entendem as coisas de uma forma melhor. Aqueles que estão mais atrasados, esses aprendem também conosco, com aqueles que estão mais avançados. Então, a Casa Espírita vem exatamente para mostrar isso, ensinar a nós, aprendermos um pouco mais. As palestras são exatamente para que a gente possa pegar um pouquinho só daquilo que o Espiritismo mostra. Nós, como representantes do Espiritismo, nós temos a obrigação de mostrar a todos aqueles que aqui vêm que o amor sempre constrói, que o amor vivifica. Então, vamos começar agora falando do Sermão da Montanha. Eu disse bem que nós estamos cada um de nós estamos em grau evolutivo, em escalas, uns mais baixos, outros mais altos, mas nós estamos evoluindo. Então, depois de algum estudo, eu pensei, eu vou pegar o Sermão da Montanha, para que a gente possa abrir um parâmetro e cada um de nós possamos fazer um balizamento do Sermão da Montanha, do que aconteceu no Sermão da Montanha. Então, após longas horas, Jesus fazer as palestras lá no Sermão da Montanha, com uma multidão de pessoas que estavam assistindo ele, porque sempre muitos estavam com ele, e chegou à tarde, um dos apóstolos disse: Senhor, como é que nós vamos fazer para tratar desse pessoal? Jesus disse: quantos pães temos? Quantos peixes temos? Aí ele disse: tem 3 peixes e 2 pães. E Jesus disse ao mesmo tempo: nem só de pão viverá o homem, mas a palavra de Deus. A palavra de Deus enche o espírito, abastece o espírito, que ele não precisa nem comer nem beber.
mas é importante que o espírito esteja abastecido com a palavra de Deus. Bem, nós vimos aí, depois vocês vão me dizer fazer o parâmetro que eu estou falando para vocês. Haviam ali 3 pães e 3 peixes e 2 pães. E à medida que eles iam tirando os pães iam aparecendo cada vez mais, e os peixes também. Ora, esses peixes deveriam estar cozidos ou assados, mas naquele lugar não tinha lenha, naquele lugar não tinha como fritar e nem cozinhar esses peixes. O pão já estava pronto, né? Mas eu lhes digo agora, observem bem, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Foi aquilo que eu disse, que a palavra de Deus nos enche, e nós não precisamos de comida, nós não precisamos, porque o nosso espírito já está fastiado da graça dele. Agora, os pães é material, os peixes é material. Agora eu lhes pergunto, houve ali milagre? Tanto na palavra de Deus, como nos cestos com os pães e os peixes? Houve ali milagre? Isso está dentro do parâmetro da misericórdia de Jesus, que nos mostrou tudo aquilo que nós precisamos. Então, é necessário que a gente entenda que nem só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus. Porque quando Ele nos enche, eu já falei disso agora há pouco, a palavra de Deus enche o Espírito de sua bondade, e nós não precisamos de comida, nós não precisamos de mais nada, a não ser a misericórdia de Deus mesmo. Agora, os pães e tudo aquilo que estava dentro dos cestos foram aumentando. Agora eu lhes digo, vocês vão me dizer, se houve milagre com os pães, no aumento dos pães ali, na multiplicação dos pães e dos peixes, ou a palavra de Deus encheu aquele povo lá de energia, abasteceu aquele povo de energia? Foram os peixes e os pães ou a palavra de Deus? Por aí você vai ver, bom, se eu vou responder X, eu estarei num grau evolutivo lá em cima ou mais baixo. Aquele que acreditar, se vocês disseram que são os pães e os peixes, está certo. Se vocês disseram que é a palavra de Deus, vocês também estão certos. Vocês entenderam? Então, naturalmente que tudo isso é coisas que, quando os pães e os peixes são alegorias que vêm já passando de mão em mão, de livro em livro, de maneira que as pessoas foram feitas pelos homens, aqueles que entendem um pouco, depois eles vão criando essas coisas, de peixe, de milagre, de todas essas coisas aí. Mas a palavra de Deus é a mais importante. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E é exatamente isso. Esse é o do mais importante. A palavra de Deus que nos enche, nos dá conforto, nos dá a bondade que Ele nos dá para viver. Então, nós precisamos sempre de uma escora, quando nós estamos mal. Sempre nós estamos mal com algum problema, ou seja de psicológico, ou seja de enfermidade. Nós temos alguém em que encostar as nossas costas, um ombro para chorar. Então nós devemos procurar quem? Deus é este que nós botamos nas nossas costas. Ele nos escora, Ele nos suporta, para que a gente não caia, a gente não venha sucumbir. Então Deus é a verdadeira palavra. Então, vamos agora
Jesus despachou toda aquela multidão, porque era uma multidão muito grande. Onde ele ia existia muita gente. Mas daqui a pouco nós vamos chegar lá na mulher hemorrágica, que ele não conseguiu nem ver quem puxou a veste dela, e ele não conseguiu ver, porque a multidão era muito grande, mas ele sentiu uma virtude saindo do seu corpo. Bom, caminharam, chegaram no sopé de uma montanha. Ele disse para o povo: vocês vão dormir aqui embaixo. Você e você, Pedro, Tiago e João, vocês vão subir comigo lá para cima. Então, chegando lá, ele mostrou àqueles discípulos que ali ele ia fazer uma sessão mediúnica. Praticamente, que eu conheço, a primeira sessão mediúnica em que os discípulos participaram. Então, Jesus, então, o seu rosto ficou brilhante, as suas vestes ficaram alvas, ficou alvo, uma coisa maravilhosa. Os discípulos ficaram todos abismados com uma coisa daquela, eles nunca viram aquilo. Então Jesus veio ali mostrar aqueles testemunhos aqui, aqueles discípulos, que 3 encarnações para um espírito só. 3 encarnações para um espírito só. Jesus sempre falou das encarnações, mas ele mostrou aos discípulos a verdadeira encarnação, aquilo que era. Então, vamos lá. 3 encarnações para um espírito só. Moisés, Elias. Foi difícil que se lembrasse das coisas de hoje, mas eu lembro. Elias e João Batista. Elias e João Batista. Então, ele mostrou ali para os seus discípulos que um espírito só para 3 encarnações. Todas as 3 encarnações foram elevadíssimas. Moisés, nós sabemos o que foi Moisés. Foi um codificador do Velho Testamento. Elias era aquele que pregava no deserto. Já pregava o nome de Jesus muito antes de sua vinda. João Batista, então, veio também pregando os ensinamentos de Jesus, pregando a volta de Jesus, até que um dia apareceu lá alguém para que ele pudesse se batizar. Na hora ele viu logo que aquele era o mestre. Puxa vida, o mestre, eu não posso me batizar. O senhor que tem que me batizar. Ele falou: não, por agora será assim mesmo, para que tudo se consuma. Agora vocês viram só? Então, quando João Batista batizou ele, surgiu uma pomba branca de cima de sua cabeça e voou para o alto, sumindo de vista. Então, são coisas em que Jesus nos mostra, coisa interessante. Então, observem bem, João Batista foi degolado, porque ele não admitia injustiças, pregava tudo quanto era coisa boa e era contra as coisas más. O reino tinha coisas más terríveis, ele pregava isso. Então, a filha da princesa lá, da mulher do rei, pediu que a cabeça dele fosse entregue numa bandeja. Agora vocês vejam bem, Moisés correu na montanha, lá em cima do monte. Ele pôde ver o seu povo lá na planície, as fogueiras durante a noite. O povo dele estava lá, mas foi dito a ele: Moisés, todo aquele que você matou, que ficou na sua retaguarda, você pagará. Você não entrará na terra prometida.
E ele morreu em cima do monte, vendo o seu povo na terra prometida, mas ele não conseguiu entrar. E o João Batista foi esse, que morreu degolado. O outro, eu não sei o que aconteceu com ele. Ele simplesmente vivia no deserto, comendo gafanhotos e tomando mel, comendo mel, sei lá, uma coisa mais ou menos assim. São coisas que todos não pensam que eles tiveram, porque eram enviados de Deus, que eles tiveram moleza. Não, eles terão que cumprir a sua obrigação, assim como nós aqui na Casa Espírita. Nós pensamos que nós temos privilégios. Nós não temos privilégio nenhum. Nós somos igual aos outros mesmo. Simplesmente nós passamos por dificuldades, porque nós compreendemos, entendemos que isso deve ser assim, mas nós temos o remédio para isso, porque a gente possa contornar estas situações. Então, nós somos igual a todo mundo, nós todos, nós da casa, aqueles que trabalham na casa, não temos privilégios. Nós somos espírito também, estamos em provações, temos nas nossas provas, temos nas nossas expiações e vamos cumpri-las até o último dos nossos dias. Ah, sim. Saindo então desse monte que os 4 discípulos participaram da mesa mediúnica lá em cima do monte, eles subiram numa barca para atravessar para o outro lado, um braço de mar, e Jesus estava dormindo e veio uma tempestade tão grande. Os discípulos então ficaram todos abismados, com medo de morrer. Então eles falavam com o outro assim: mas não é possível, o mestre não acorda. Mas Jesus estava acordado. Eles simplesmente queriam ver era o que eles fariam, o que eles podiam fazer, qual era a reação deles. Então ele continuou lá deitado, fazendo que estava dormindo. E aí um deles foi lá, a coisa piorou mesmo, o barco vai sossobrar, nós vamos morrer todos. Acordaram o mestre: nós vamos morrer. Como é que o barco está? Uma hora estava lá em cima, outra hora estava mais embaixo, e um vento terrível. E ele levantou, ficou de pé no barco, levantou os braços e disse: tempestade, acalma-te, cala-te. A tempestade na hora acabou. Os discípulos ficaram até meio: mas que homem é esse que tem o poder de mexer até com a natureza, acalmar até a natureza? E Jesus então disse para eles: mesmo vocês vendo tudo isso, vocês não acreditam, vocês não têm fé. Vocês precisam ter mais fé, vocês precisam ter a convicção de que vocês são filhos de Deus, vocês são deuses. Precisam compreender isso, façam isso. Vocês que só foram compreender isso muito mais tarde, que eles começaram então a fazer certas coisas de positivo em relação a isso. Bom, o mar se acalmou, eles remaram, foram parar na outra margem. Lá na outra margem, já caminhando em terra firme, tinham que passar por um cemitério. Muitos deles já sabiam o que tinha ali naquele cemitério. Lá tinha um louco que agredia as pessoas, vinha na frente das pessoas, atacava e era problemático. Ele dormia nas catacumbas, no meio dos defuntos lá, carniça, e rolava naquilo lá, uma pessoa doida mesmo. Aí ele disse: quando esse homem veio para o lado do pessoal de Jesus e dos discípulos, eles correram, ficaram com medo. Então Jesus levantou as mãos e disse para ele: o que você está querendo? E ele disse a Jesus: Senhor, Filho do Altíssimo, o que tens contra nós? Jesus disse: eu não tenho nada contra vocês,
eu quero que você deixe esse homem em paz. E ele então foi conversando com ele, e os espíritos disseram que precisavam que eles fossem então entrar naquela manada de porcos que ali pastavam. Entrar em corpo de animal, o espírito não vai. O espírito já veio de lá para cá, então é impossível voltar. O espírito não regride de jeito nenhum. Então eles queriam voltar para os porcos, mas isso não aconteceu. Então, quando os porcos viram aquele enxame, aquela nuvem negra, eles se assustaram e saíram correndo, caíram no precipício, morrendo todos. E os donos dos porcos, antes, e os discípulos, voltando para trás, olhando Jesus lá falando já com o homem deixou de ser louco, ele não era mais louco, ele era obsediado, com uma obsessão terrível de muitos, de centenas deles. Ele voltaram envergonhados. Os discípulos voltaram envergonhados, deixaram o mestre lá sozinho e correram. Ele ainda de novo disse: mesmo vocês vendo, vocês não acreditam e vocês não têm fé. Então, mesmo com aqueles ensinamentos, aquelas passagens que Jesus fez, eles não tinham fé. Eles não compreendiam ainda. Eles eram ignorantes demais, era pior do que nós, porque eram simples pescadores, eram analfabetos, não conseguiam entender as coisas. Então, os donos dos porcos ficaram ouriçados, porque tomaram aquele tremendo prejuízo, porque a fonte de renda deles era os porcos. Botaram Jesus e os discípulos a correr de lá, e eles foram embora. Aí, voltando para a cidade, estando lá na casa de um dos seus simpatizantes, apareceu lá um sujeito chamado Nicodemos, doutor da lei. Então Jesus, ele pediu orientação a Jesus, como era essa coisa de renascer de novo. Então Jesus disse a ele: se não nascer de novo, não entrará no reino de Deus. Ele falou: mas como pode isso? Pode ser uma pessoa velha entrar no ventre da sua mãe para nascer de novo? Ele falou: puxa vida, se você não entende das coisas materiais, que dirá se eu te dizer das coisas espirituais? Então realmente, então ele não entendia que a reencarnação faz esse tipo de coisa. É o espírito que reencarna. O corpo, nós perdemos o corpo vai lá para debaixo do chão, vai servir de alimento para os vermes, vai servir de adubo para as plantas. Então, são coisas que, agora o espírito não, o espírito é eterno. Ele simplesmente recebe um corpo para que ele possa aprender, aquele corpo possa lhe ensinar. Ele, com o uso do corpo, ele pode aprender muita coisa. Eu estou lhes dizendo coisas aqui, que quem é que está falando? Usando esse meu corpo aqui, usando a minha boca para falar para vocês. É o meu espírito, a vontade de meu espírito que prevalece falando com vocês. Porque se tirar o espírito de mim, eu vou ficar que não uma cadeira dessa. Eu fico inanimado. Então, são exatamente o espírito que habita em nós, que é a ciência da coisa, que manda no nosso corpo. Se eu mexo com o braço aqui, é o meu espírito que está coordenando o movimento. Então, por que então o espírito ganha um corpo? Para que ele possa aprender, para que ele possa vir aqui evoluir, para que ele possa vir aqui suprir as suas privações, suprir as suas
que ele consiga vencer as suas provas, vencer as suas mazelas da vida. É aqui que ele vai aprender. Ele aprende toda vez que o Espírito reencarna, ele veio para aprender. Às vezes vem numa situação difícil lá, porque ele mesmo pediu, ou então ele é condenado a vir naquela situação. Nós não vemos aí certas coisas que nós não vemos. Filhos de mães que se arrebentam com um filho aleijado, com um filho. Ela é uma aprovação para ela e para aquele, é uma aprovação para os pais e para aquela criança. Então, nós vemos ali que aquela criança que veio deficiente, por que será que ele veio deficiente? Ele não fez nada nesta vida para sofrer aquela tremenda pressão, aquela punição. Então nós precisamos entender exatamente isso, que ele veio pagar o que ele deve a si mesmo. Eu não posso de forma nenhuma fazer um exemplo aqui. Eu não posso pagar por minha esposa um crime que ela cometeu, um delito que ela cometeu. Não posso pagar por um delito que o meu filho cometeu. Enfim, nem eles por mim, nem eu por eles. Então, nós somos espíritos individuais, cada um evoluindo de acordo com as suas necessidades. Se aquele que veio com aleijume, que veio com isso ou com outras coisas, por que será que foi? Porque ele não foi bom. Ele não foi bom numa vida passada, assim como nós. Se hoje nós estamos um pouquinho melhor, eu posso aqui estar falando com vocês, pregando a palavra de Jesus, vocês que podem estar aqui assistindo a palavra, vocês observem bem que nós já trabalhamos numa outra encarnação, numa encarnação passada, tivemos boas possibilidades. Então hoje nós estamos aqui recebendo aquilo que nós fizemos. Então nós fizemos coisa boa, vamos receber coisa boa. Se eu fiz coisas ruins, eu vou receber coisas ruins também. Se eu planto boa semente, eu vou colher bons frutos. Então, se eu plantar carrapicho, eu vou colher carrapicho. Carrapicho é aquilo que gruda na roupa, se vocês conhecem, é praga. Então, tudo isso. Então, quando nós vemos uma pessoa com deficiência física, a gente fica com dó, o nosso coração sente. Nosso coração sente, como não sente? Meu Deus, nós sentimos por esse povo. Mas nós devemos dizer assim: ali está a justiça de Deus. A justiça de Deus está ali. Então, aquele espírito vem com deficiência para que ele possa corrigir dívidas do passado. Às vezes ele foi lá um delinquente, um bandido, agora ele está espiando tudo aquilo que ele fez. Agora ele vai ter uma encarnação sem motivação, uma encarnação onde ele não será, o espírito dele vai estar preso ali, mas não vai fazer nada, ele não vai poder fazer o que quer. Então são coisas interessantes. Bom, Jesus entrou numa cidade, e aquela multidão atrás dele, eu até vejo isso, aquela multidão e ele no meio, ele tinha dificuldade até de andar. Aí alguém puxou a roupa dele, e ele falou: quem me tocou? Mas como fazer? Aquilo estava cheio de gente, de um jeito que ele olhou de um lado, não via nem via, só gente. A mulher hemorrágica, fazia 10 anos ou mais do que isso, que ela tinha hemorragia e não se curava, gastou tudo o que tinha e não se curava. Então ela sempre pensou: se eu tocar na roupa de Jesus, eu vou me curar. E foi o que ela fez. Ela entrou por baixo, sem uma dificuldade nada, puxou a roupa dele. Ele não viu quem foi que puxou a roupa dele, mas ele sentiu uma energia saindo dele. Então ele falou: quem me tocou? Ele sentiu a energia saindo do corpo dele. Observem bem que são coisas que ela tinha fé. Ela estava gastando o último cartucho que ela tinha, era pegar nas roupas dele. O último cartucho que ela tinha. Então,
Jesus andava por tudo quanto é lugar. Então, ele estava saindo de Jerusalém para ir numa outra cidade próxima. Aí no meio do caminho ele disse assim para os discípulos: nós vamos para Samaria. Os discípulos ficaram oriçados também. Para Samaria? Samaria recebe seus estrangeiros, recebem com dificuldade, eles nos maltratam mal. Mas Jesus falou: nós vamos para lá. Ele tinha alguma coisa que fazer lá. A estrada oficial que ia de uma cidade para outra era mantida pelo governo, a estrada era limpa. Mas para ir para Samaria, a estrada era subindo e descendo, cheio de pedras e tudo quanto é coisa. Então era difícil ir lá. Bom, caminharam durante algum tempo, muito tempo. Jesus então sentou à beira de um poço e disse para os discípulos: vocês vão buscar comida para nós. Ele sentou ali no poço, estava massageando os pés, porque a jornada foi difícil. E chegou lá uma mulher, mas antes disso, ele olhava ao longe assim, tinha uma plantação de trigo, já na hora de colher, amarelinho, o sol balançava assim naquelas espigas de milho. Ele olhava aquilo lá e pensando com os botões dele lá, naquele tempo não tinha botões, mas estou usando a suposição. Chegou uma mulher lá. A mulher chegou, botou lá o balde, também não é o balde, era alguma coisa que eles tiravam água lá de couro, só tinha o couro que funcionava naquele tempo. Então puxou a água para cima e Jesus disse para a mulher: mulher, dê-me um pouco d'água. Ela falou assim: você não se enxerga não? Você não sabe que você sendo estrangeiro, você não pode dirigir a uma mulher samaritana? Vocês viram que aí as divergências eram muito grandes. E Jesus disse para ela: se você soubesse quem te pede água, você daria, e eu te daria água viva. E você não precisaria mais vir beber aqui. Puxa vida, mas que água viva é essa? Vou voltar nisso aí já já. Então, ele disse para a mulher assim: você não precisaria mais vir beber aqui, mas vai lá e chama seu marido. É perto da cidade. Mas Senhor, eu não tenho marido. Ora, mas 5 maridos tivesse e você agora não tem marido. Ela pegou, ficou curiosa, aquele homem, foi interessante esse cara. Foi lá e chamou o pessoal. O que ele queria é que ela fosse lá e chamasse mais gente para ele poder pegar a palavra dele e fazer com que aquele povo entendesse melhor. E realmente foi o que aconteceu. A mulher foi lá na cidade, chamou uma porção de pessoas, e quando os outros discípulos já chegaram, lá estava uma aglomeração muito grande, e ela disse lá para as pessoas: olha, tem um homem ali que sabe de tudo da minha vida, ele falou da minha vida, coisa que eu nem sei, ele me falou lá, e os povos ficaram curiosos e foram lá, e aí ele pregou para aquelas pessoas. Antes mesmo dele comer qualquer coisa que os discípulos tinham trazido, ele ele pregou para as pessoas. E agora, o que ele pregou lá para as pessoas? Ele pregou exatamente a água cristalina que ele ofereceu para a mulher samaritana. A água cristalina que ele ofereceu eram os seus ensinamentos e os seus exemplos. Seus ensinamentos e seus exemplos. Todas aquelas pessoas ficaram grandiosamente satisfeitos com aquela palavra. Mesmo aquele povo ali sofrido, que sofria com constantes invasões, eles sofriam. Nem um templo para que eles pudessem fazer as suas orações, eles não tinham, porque um tal de general Hircano foi lá e destruiu o templo deles, dizendo que eles tinham que orar em Jerusalém. Então Jesus disse para ele, para todos: não é em Jerusalém que vocês têm que orar, e sim
vocês mesmos, vocês próprios, vocês são a casa de Deus, vocês próprios devem morar, não é lá em Jerusalém e nem aqui. Vocês devem ser a sua própria igreja, o seu próprio templo. E realmente é que a casa do Espírito é o nosso corpo. O templo do Espírito é o nosso corpo. Porque Jesus, quando disse, vós sois deuses, ele já dizia isso, que nós somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus. Mas já vou voltar nisso aí. Dia de Pentecostes. Aí que tá, são coisas que a gente entende. Os católicos dizem lá que Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, os discípulos, olha aí, daí para frente já entra o Espiritismo. Os discípulos receberam o Espírito Santo. Receberam o Espírito Santo, só que eles não explicam como foi a coisa. Eles não explicam. Então, havia esta festa aí, só que uma festa de convidados, muitos de muitos países. Agora, como falar com todo aquele povo lá, se a língua é uma só? Então teve que os discípulos usarem as suas mediunidades falando em línguas. Vamos supor, com a língua inglesa, entrava um discípulo que tinha a mediunidade de línguas. Então ele falava em inglês, para que aquele país pudesse entender o que veio. O outro, então, todas aquelas 12 ou 15 nações que lá estavam representadas por embaixadores, essas coisas, receberam orientações, cada um respectivamente, nas suas línguas. E foi quem? Os discípulos, usando as mediunidades, conseguiram falar exatamente na língua respectiva de cada um daqueles povos que lá estavam. Então, eles dizem, só que agora, eles dizem que do Espírito Santo. O meu entender é quando eles falam do Espírito Santo, é que Deus em si, mas não é, minha gente. Existe hierarquia, de Deus para baixo existe uma hierarquia muito grande que nós não temos nem noção de entender. Nós passemos amanhã mensageiros de Deus pelo universo, vai chegar, vai demorar muito. Então, os mensageiros de Deus são espíritos evoluídos, espíritos que não precisam reencarnar mais. Eles são mensageiros que mandam a sua mensagem. Todos esses espíritos inferiores devem se reportar a esses mais baixos. E a coisa vem baixando, porque um espírito evoluído, muito evoluído mesmo, nem reencarna aqui no orbe terrestre. Porque o orbe terrestre só dá pessoas ignorantes, nós somos ignorantes, nós vamos chegar lá. Nós vamos ser evoluídos amanhã, mas hoje ainda nós somos necessitados da misericórdia de Deus para evoluir. Então, nós que viemos nesta encarnação, devemos aproveitá-la para fazer o melhor, para que todos nós, amanhã, o dia que nós formos para um mundo melhor, um mundo de regeneração, já é um pouco melhor, nós podemos chegar lá e aproveitar da maravilha que Deus nos proporcionou, porque Deus não condena ninguém, Ele põe suas leis, você que sabe, quer seguir, siga, quer fazer com que goste, não fica a boca seca. A gente fala assim, justiça de Deus, é meio de expressão, força de expressão. Mas Jesus estabeleceu as suas leis. Nós temos que o cumprir. Deus não condena ninguém a nada. Quem condena nós é a nossa consciência mesmo. A nossa consciência, vejam só. A nossa consciência
nos condena. Agora, a gente diz assim, mas aquele delinquente lá, que vem tóxico, que mata meio mundo, será que esse não tem consciência? Não tem consciência hoje, mas terá. O dia dele vai chegar, mas ele vai ter que apresentar conta a Deus de tudo aquilo que ele fez. Não podemos de forma nenhuma subestimar todos aqueles mais infelizes, são os que mais precisam da nossa misericórdia, são os que mais precisam da nossa oração, são os que mais necessitam da nossa bondade, da nossa mão amiga, estendendo para que ele possa levantar, alçar o voo, porque uns levantam o voo mais cedo, outros mais tarde, mas todos levantaremos voo, todos nós. Voo que eu digo são para mundos melhores. Então, nós necessitamos de muitas vezes um amparozinho, uma mão amiga que possa nos ajudar, e feliz daquele que pode estender a mão para esses infelizes. Então, esta é a água cristalina que a mulher, que Jesus ofereceu à mulher samaritana, a água cristalina que brota simples dos seus ensinamentos, para que nós possamos ser melhores. Entenda, nós temos Jesus, outra coisa, eles dizem lá, Jesus veio salvar, tirar os pecados nossos. Ele veio nos ensinar como sair disso. Ele ensinou, mostrou para nós como nós fazemos, como a gente fazer para que a gente possa nos libertar das nossas imperfeições, para não fazermos coisas erradas. Então, os seus ensinamentos, seus costumes, tudo aquilo que ele ensinou é para nós. Não veio tirar os nossos pecados, porque se tirar os nossos pecados, o que nós vamos fazer? Nós vamos só ficar na dependência dele. E nós somos espíritos inteligentes, somos seres inteligentes do Criador. Nós devemos entender que tudo aquilo que a gente faz é uma coisa que pertence a nós. Se eu trabalhar para o bem, eu vou me sentir melhor. Agora, se eu trabalhar errado, naturalmente que eu me sentirei prejudicado. Então, a doutrina espírita vem exatamente para isso, mostrar os ensinamentos de Jesus, mostrar que ele veio para dar a oportunidade a nós, não ele tirar a nossa cruz, a cruz que nós devemos carregar, botar na costa dele. Eu sempre digo aqui, que cada um de nós devemos carregar a nossa cruz. Agora, se eu ficar pegando cruz dos outros, botando nas minhas costas, a minha já é pesada, se eu pegar dos outros, piorou. Então, nós devemos ensinar as pessoas a carregar a sua cruz, porque aí é muito simples acreditar, ensinar a pescar, se nós dermos o peixe hoje, vai matar a fome dele hoje, mas amanhã, se nós dermos a vara para ele pescar, ensinar ele a pescar, ele vai ter uma possibilidade de sobreviver todo o tempo, porque ele aprendeu. E assim somos nós, que temos que compreender que nós somos seres inteligentes, e aqueles que estiverem mais evoluídos, que estiverem num grau superior, num grau mais elevado, devem ensinar aqueles que estão mais atrasados, para que eles possam suportar e sair fora de suas mazelas. Tudo aquilo que Jesus nos ensina é que nós somos capazes, nós somos filhos de Deus. Então, quando eu vou voltar aqui, quando lá diz que o Espírito Santo de Deus, eu fico perguntando, eu não esqueci às vezes entrou aqui uma coisa na minha cabeça, então saí fora. Espírito Santo de Deus dá a entender que é o próprio Deus. Agora então, se o Espírito que baixa é o Espírito Santo, na mesa mediúnica nossa vai estar cheia de Espírito Santo. Nós somos herdeiros sim de Deus, nós somos filhos de Deus, seus herdeiros, mas Deus em si, vocês precisam ver o que Deus mantém sob o seu poder.
mantém sob o seu poder. Não vamos muito longe, não. Vamos aqui na Terra. Vocês viram bem? O que segura? Nós sabemos que a Terra está no espaço. Segura por quê? Pela gravidade? Sim. Mas quem é que fez essa gravidade? Quem é que mantém essa gravidade? Esse tremendo batatão aí, essa bola, segura no espaço. Nós vemos que um pequeno meteoro, quando cruza o céu, rasga o céu, solta uma labareda de fogo, se destruindo, explodindo, onde cai e vira aquela coisa de doido. Então eu lhes pergunto, e aí, quem segura o planeta Terra no espaço? Agora, só tem a Terra, mantido também por uma força de quem? Coitado de mim, não vou nem dizer que não é minha, porque então vocês pensam, vocês devem entender uma coisa: no universo existem muitos outros planetas, muitas outras moradas, que nós não entendemos. Nossa capacidade evolutiva é tão pequena que nós não entendemos. Nós sabemos que o homem foi para a Lua, lá passeou na Lua, mas ele não pôde ficar lá porque não tem oxigênio. Agora, e lá da Lua, eles podem ver outros planetas mais próximos. Só que eles não conseguiram ainda, até agora, chegar lá. Mas para Deus isso é moleza. Esse domínio que Ele tem sobre o espaço, entendam bem, se vocês quiserem entender isso, vocês subam em espírito, vão subindo em espírito, estou dizendo. Olhem lá de cima para baixo, vocês vão ver a Terra do tamanho de uma bola de camotão, uma bola de futebol. Mas vocês vão ver outros batatão assim do seu lado, muito maior. Você olha assim, aquilo é um absurdo, aquilo é uma coisa louca. Quem é que mantém isso? Quem é que mantém isso? Eu estou dizendo isso agora para vocês entenderem, e talvez vocês nunca nem tenham pensado nisso. Vocês vão ver planeta lá de cores diferentes, vocês vão ver coisa, você está longe dele, mas você vê que está perto. Aquilo é uma enormidade, aquilo é uma coisa impressionante. Quem controla isso? Deus, somente Deus. E nós então somos um grãozinho de areia insignificante ao lado de uma maravilha dessa, que nós não temos nem capacidade de entender, porque a nossa evolução ainda é baixa. Nós não estamos, aquele que estiver no grau mais alto evolutivo ainda não sabe o que está lá para cima. Aqueles corpos celestes que você vê de noite, cheio de luz, quanto mais escuro tiver, mais claridade você tem lá. Vocês viram lá? Parece uma cidade cheia de coisas brilhantes, estrelas com luz. Então nós perguntamos se é a natureza que segura isso no universo. Natureza? Eu pergunto a vocês, aí entra agora a nossa capacidade evolutiva. Será que isso nasceu lá sozinho? Será que nasceu sozinho lá, aquele Júpiter? A Lua, por exemplo, é um planeta também grande, mantido lá. Do tempo que eu me conheço por gente, a Lua está lá, a Terra está aqui, outros planetas estão lá. Quem que controla tudo isso? Isso é para a gente entender que existe um Deus maior, um Deus grande, um Deus muito grande, que nós não temos nem capacidade de entender o tamanho, a possibilidade, a grandeza de Deus.
Então, eu digo sempre isso, faço questão de dizer sobre os planetas, porque somente a Terra presa no universo, você vai conseguir ver que ela está... Se você tivesse uma possibilidade de olhar para baixo na Terra, você vai ver a mesma coisa. Aquele azulão que está lá para cima, está lá para baixo. Aquele azulão que está para cá também. E nós estamos aqui. Oh, que maravilha! Não acontece com nós nada. Nós estamos aqui. Eu já estou com quase 80 anos e não entendi ainda como é que tudo isso existe. Mas se eu pensar em Deus, tiver um Deus que eu tenho certeza que me guia, que me protege, eu sou o filho dele, eu vou entender que existe algo superior a nós e muito superior, que nós não temos nem capacidade de entender isso, porque o nosso grau evolutivo ainda depende de muita coisa. Então, nós somos espíritos, cada um de nós, todos que vocês estão aqui, todos nós somos espíritos encarnados que viemos à Terra para aprender. Viemos aprender a sermos melhores, a termos amor pelos nossos semelhantes, principalmente com aqueles infelizes que nasceram com deficiências físicas, com aqueles que necessitam da nossa misericórdia. Tem muitos aí que vendem tóxicos, são bandidos, assassinos. Esses irmãos aí, não nem pensem, eles existem exatamente para nós tirarmos exemplo, para que a gente possa ser melhor e fazer com que eles se corrijam, porque esses vão sentir o choro e o ranger de dentes amanhã, num outro espírito muito inferior que a terra, onde eles vão sentir a necessidade de olhar para Deus, voltar os seus pensamentos e seu olhar para Deus, porque Deus é misericórdia. Sempre quem amar bastante sentirá a misericórdia de Deus em si, principalmente aquele que ajuda os seus semelhantes. A casa espírita está exatamente para isso. A palestra exatamente para isso. Inclusive me pediram agora há pouco que aquelas pessoas que forem passar lá em cima, no tratamento lá em cima, não vá a não ser se for chamado, para que não fique aglomerando lá em cima. Então, aqueles que tiverem que passar lá em cima, devem ficar aqui embaixo, aguardar que as pessoas venham aqui chamar. Então, o aviso foi feito, me pediram lá. Então, minha gente, eu agradeço muito vocês de terem saído de vossas casas hoje e ter vindo aqui ouvir a palestra. Principalmente, eu tenho certeza que a minha palestra valeu. Muita gente entendeu muita coisa que não entendia. Então, fico satisfeito de poder estar aqui, passando isso para vocês. Agradeço a Deus pela oportunidade de me dar, para que possamos aqui compreender melhor, termos uma família melhor, amar melhor e compreender todos e todos. Se o amor cobre a multidão de pecados, nós devemos entender isso, porque aquele que ama tem o coração livre e leve. Vocês sabem o que é isso? Livre e leve. Ele não fica doente, não sente nada, não tem depressão, não tem nada. Livre e leve. Que maravilha! Livre e leve. Bem, gente, 5 minutos. Está faltando para terminar, mas vou terminar agora. Mas até eu terminar já expirou. Então, nós vamos de novo agradecer a Deus pela oportunidade que nos dá de estarmos aqui hoje. Vocês, por exemplo, que tiveram a condição de vir aqui assistir, vieram aqui aprender. Eu agradeço muito por vocês terem a paciência de ter me ouvido, e eu agradeço a Deus também de ter vocês como ouvintes, para que eu possa passar aqueles ensinamentos que eu aprendi. Há 20 anos que eu estou aqui, são umas das vezes que todas as vezes eu me sinto bem em falar com todos, principalmente aplicar aquelas lições que Jesus nos ensinou. Então agora nós vamos orar a lição que ele nos deixou, a oração que ele nos deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e graças a